Bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno espaço em que nós procuramos olhar para as notícias, as manchetes, e pensar nelas do ponto de vista de um cristão bíblico. Este é um espaço voltado essencialmente para os membros da minha igreja, da minha comunidade, pelos quais eu sou responsável. É claro que é impossível não falar neste momento a respeito daquilo que enche as manchetes, tem a ver com manifestações de racismo. Tudo começou com a morte infeliz de um indivíduo afro-americano chamado George Floyd, depois de ter sido submetido a força excessiva por parte de agentes policiais. Este homem foi imobilizado e mesmo tendo declarado e pedido várias vezes ao polícia que o segurava de que ele estava com dificuldade em respirar, assim foi mantido durante tanto tempo que acabou por falecer. Esta situação desencadeou uma reação e manifestações contra o racismo de forma muito significativa em muitas cidades dos Estados Unidos da América. É interessante e importante notar que o agente ou os agentes que foram responsáveis por isso estão presos, estão acusados, serão certamente condenados. O agente principal que foi responsável por tudo isto não fez propriamente um ato de racismo. Ele era um indivíduo conhecido pela sua índole violenta, ele tinha várias acusações de excesso de força contra várias pessoas. Aqui foi abuso de autoridade, porque inclusive a maior parte das pessoas que ele atacou e algumas que ele matou através de disparo de arma eram indivíduos brancos. Este caso e todas as reações que têm seguido são realmente significativas. Estas notícias que nos chegam são assustadoras, das manifestações que têm degenerado em violência pública com pilhagem de propriedade. Ser racista ou não. O etnocentrismo faz parte de cada um de nós. De uma forma natural, nós entendemos, pela maneira como fomos criados, que a nossa cultura é melhor do que a dos outros. Isto é algo instintivo. Transformar isto em algo negativo ou maligno é que é, infelizmente, muito mau. Está na nossa mão. Mas será que aquilo que temos visto são realmente manifestações que são legítimas ou válidas, ou estas reações são desproporcionais? Evidentemente que há lugar, e eu diria mesmo motivo, para manifestações públicas, pacíficas, para dizer que somos contra o racismo, que não podemos aceitar que as pessoas continuem a ser tratadas pela cor da sua pele ou pelo fato de pertencerem a uma minoria. Mas manifestações que descambam em violência propositada, em pilhagem, manifestantes que estão a falar contra o racismo, mas que no fundo estão a aproveitar para roubar as lojas e tirar bebidas alcoólicas, por exemplo. Se ouvirmos o testemunho de algumas das pessoas que são donos de propriedades que foram pilhadas, é de cortar o coração. Eles não têm nada a ver com o que está a acontecer e, no entretanto, o seu esforço de vida, o seu trabalho para edificar aquele pequeno negócio foi destruído em poucos minutos por pessoas que se dizem manifestantes contra o racismo. Manifestações em que as pessoas já vão para a manifestação levando armas, preparadas para atacar, em que cobrem o seu rosto porque não querem que saibam quem são. Quando estamos a manifestar de forma pacífica contra algo, nós não temos dificuldade em mostrar a nossa cara e dizer nós não aceitamos isto, não podemos concordar com isto. Estas manifestações, na verdade, infelizmente, boa parte delas, não têm a ver com a morte de George Floyd ou com racismo. Elas manifestam a divisão que existe na sociedade americana, teoricamente tolerante, mas onde cada vez nós temos posições extremadas. Estas manifestações começaram na altura da eleição do atual presidente, que foi eleito democraticamente. Havia a ameaça de que os republicanos não iam aceitar o resultado contrário e que iriam se manifestar. Afinal, foram os outros que continuam a se manifestar de forma violenta até agora. O lema das manifestações tem sido Black Lives Matter. Ou seja, as vidas negras são importantes. Com certeza as vidas negras são importantes. Desculpe, mas e as outras não são? E as outras minorias não são importantes? E as vidas dos brancos da maioria não são significativas só porque eles são maioria? Vidas são importantes e vidas são significativas. Este deve ser o mote. As imagens também nos mostraram há pouco tempo um ex-jogador da NBA, J.R. Smith, jogador dos Cleveland Cavaliers, a espancar publicamente um indivíduo branco porque ele tinha teoricamente estragado o seu carro ou quebrado o vidro do seu carro. Já não é racismo, só porque foi manifestado contra um branco, é no fundo confuso. Será que a realidade nos mostra que os Estados Unidos são realmente um país mais racista do que os outros países do mundo? Note bem, em 2008 os Estados Unidos elegeram Barack Obama para presidente. Ele é um afro-americano. Foi reeleito em 2012.
Os afro-americanos são apenas 13% da população americana. Mesmo que todos os afro-americanos tivessem votado em Barack Obama, as possibilidades de ele ser eleitas eram nulas. Mas para ser eleito e reeleito significa que uma grande parte da população branca dos Estados Unidos votou nele. E a pergunta é um país racista quando elege um presidente de uma minoria, realmente minoria? Tem-se dito de forma significativa que não há justificativa para aquilo que tem sido feito em termos de violência. E violência nunca tem justificação. Mas os 13% que são os negros na população americana são responsáveis por 50% dos homicídios a cada ano. Sendo que a maioria destes homicídios são contra outros negros, outros afro-americanos. Olhemos para os números concretos. A CDC deu, por exemplo, os números de 2012. Neste ano, a polícia americana matou 123 indivíduos de raça negra. Nesse mesmo ano, a polícia americana matou 252 de raça branca. Nesse mesmo ano, afro-americanos foram responsáveis pelo homicídio de mais de 6 mil afro-americanos nos Estados Unidos da América. Roland Fryer, um professor de economia da Universidade de Harvard, resolveu fazer um estudo sobre a utilização da força policial para provar o racismo das forças policiais americanas. Ele fez um estudo trabalhando com 1.332 casos de uso excessivo de força por parte da polícia. E ele queria então provar que os negros estão a ser prejudicados por causa da atitude racista dos polícias. O estudo verificou que, afinal de contas, havia mais do dobro da tendência dos polícias usarem de força excessiva quando os detidos eram brancos do que quando eles eram negros. As próprias acusações de racismo fizeram com que isso acontecesse. É interessante, o estudo acabou por provar o contrário. Ele foi publicado numa famosa revista, a revista da Cornell University, e, por menor importante, Dr. Fryer era afro-americano. Dr. Orlando Patterson, professor também de Harvard, publicou um estudo feito pela esta universidade em que ele fez um estudo dos parâmetros de racismo a nível nacional para tentar provar se os Estados Unidos eram piores do que as outras nações. A conclusão do estudo foi, de facto, nos Estados Unidos são racistas, como todas as nações do mundo. Mas comparando os índices de racismo dos vários pontos que foram estudados, ele concluiu que os Estados Unidos são um dos países menos racistas do mundo. É interessante, Dr. Patterson, também ele é afro-americano. Do ponto de vista judaico-cristão, para um cristão bíblico que tem a palavra de Deus na mão, o racismo é completa tolice. Porque nós queremos que Deus criou o homem. Dentro do ponto de vista naturalista, em que nós simplesmente aparecemos aqui por causa da evolução, talvez não haja grandes bases para combater o racismo. Mas para um cristão que acredita que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que a verdade a respeito do ser humano está no seu coração. É a sua alma, o seu espírito que representa quem ele é. Distinguir as pessoas pela cor da sua pele ou por algum aspecto étnico é tolice. Aos olhos de Deus, Ele não nos vê de acordo com aquilo que nós somos exteriormente, mas olha para o nosso coração. O nosso exemplo maior é Jesus. Ele viveu numa cultura profundamente xenófoba. O judeu, na época de Jesus, começava o seu dia agradecendo a Deus porque não era gentil, ou seja, obrigado porque eu não sou estrangeiro, obrigado porque eu sou judeu. E Jesus, no entretanto, curou o servo de um centurião romano, a etnia opressora, assim como a filha de uma cananita. Quando confrontado sobre a questão do próximo, por amar ao próximo, Jesus respondeu de forma categórica contando uma história. E nessa história ele fez o impensável. O herói da história era um samaritano, a etnia mais desprezada pelos judeus. E todos aqueles que assistiram ficaram surpreendidos por como é que Jesus teve coragem de fazer isto. Contar esta história representava ofender a população e correr mesmo o risco de ser linchado. Mas Jesus não teve dificuldade em contar esta história, em que o herói da história era uma minoria representada por uma etnia desprezada. Nós somos seguidores de Jesus. Aquele que nos disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos e que devemos fazer às pessoas aquilo que queremos que elas nos façam. Diante do racismo, como qualquer cristão que tem a Bíblia na mão e que conhece a palavra de Deus, nós temos que dizer não. Isto é inaceitável. Nós não podemos concordar minimamente. E nós temos que nos colocar para defender todas as vidas, também as vidas daqueles que são minoria. As pessoas têm que ser valorizadas pelo seu coração, pelo seu interior e não pelo seu aspecto ou a sua figura étnica. A nossa função como cristãos é tratar todos de igual maneira. O princípio ético de Jesus máximo é fazer aos outros aquilo que nós queremos que nos façam. Agindo desta maneira, nós iremos contribuir para um mundo melhor.